Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um encontro, onde hoje eu vou resolver exercícios com vocês. Eu vou começar a aula de hoje resolvendo os exercícios da tarefa de casa. Foi uma coisa que o pessoal me pediu bastante, que eu começasse a dar soluções às questões. Principalmente, eu não vou resolver todas, eu vou resolver as que eu considerei mais complicadas. É claro que a gente vai ter um encontro no Meets essa semana, então vocês podem tirar dúvidas das resoluções ou pedir para que eu faça alguma das outras questões para vocês lá no nosso encontro do Meets, tudo bem? Mas eu acho que as outras são um pouquinho mais simples, dá para vocês desenrolarem, e aqui eu trago a solução das questões que eu achei um pouco mais complicadas. Mas qualquer dúvida, vocês podem me perguntar lá no Meets que eu resolvo qualquer uma das questões, ou as que eu já fiz para tirar dúvida, ou as que eu não fiz, caso você tenha sentido realmente dificuldade na resolução delas, tudo bem? E ao final de fazer a resolução das questões da tarefa de casa, hoje nós vamos fazer exercício envolvendo a parte de combinação, que foi a matéria que nós vimos ainda essa semana, tudo bem? Então vamos lá para as nossas questões. Lembrando que esse vídeo é de uso exclusivo dos alunos do professor Hugo Vitor. Não compartilhem com os colegas de vocês, mesmo que estejam fazendo a disciplina de P3 com outro professor. Não compartilhem, certo? E lembrando também que pode aparecer alguns ruídos ao final no fundo dos áudios. Aqui eu não estou em um estúdio profissional, tudo bem? Espero que vocês compreendam isso e tenham aí uma boa aula. Caderno na mão, livro também a gente vai usar, a gente vai resolver as questões do livro, certo? Eu não vou estar aqui colocando o enunciado, porque vocês podem acompanhar usando o livro de vocês. Vamos lá para a resolução das questões da tarefa de casa primeiro. Vamos resolver essa questão 9 da página 134. Deixa eu colocar aqui, página 134. A questão diz o seguinte: um hacker sabe que a senha de acesso a um arquivo secreto é um número natural de 5 algarismos distintos e não nulos. Com o objetivo de acessar esse arquivo, o hacker programou o computador para testar como senha todos os números naturais nessas condições. O computador vai testar esses números um a um, demorando 5 segundos em cada tentativa. O tempo máximo para que o arquivo seja aberto será de quanto? Então a senha são 5 algarismos distintos, 5 algarismos distintos e não nulos. Ou seja, o zero não vai entrar aqui. Nós só vamos usar os algarismos de 1 até 9. Distintos, ou seja, sem repeti-los. Então aqui eu acredito que a gente vai cair numa situação de arranjo, não é isso? Repare que nós temos 9 opções para o primeiro algarismo. Depois escolhido o primeiro algarismo, nós temos 8 opções para o segundo. Depois escolhido 2 deles para o terceiro algarismo, nós vamos ter 7 opções. Nós vamos ter 6 opções para o quarto algarismo. E finalmente 5 opções para o quinto algarismo. Então, quantos números que ele vai ter que testar é dado por 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. É o arranjo de 9, escolhe 5. Exatamente esse valor. Isso aqui vai dar, como resultado, 15.120 números. Ele vai ter que testar 15.120 números. Detalhe, ele vai gastar 5 segundos para testar cada número desse. Então, o tempo total que ele vai gastar é dado por 15.120 vezes 5 segundos. Ele vai gastar um total de 75.600 segundos. 75.600 segundos. Essa questão é uma questão de marcar e não tem a opção em segundos. Nós podemos ir atrás da opção em minutos, por exemplo, que seria pegar esse valor e dividir por 60. Se nós pegarmos esse valor e dividirmos por 60, nós vamos obter um total de 1.260 minutos. Também não vamos ter essa opção para marcar. Acho que vamos ter que colocar a resposta em horas. Para achar a resposta em horas, basta dividir esse valor por 60
minutos. Então, 1.260 minutos dividido por 60 minutos, eu vou ter o total de horas que a gente vai ter para resolver, para encontrar essa senha. Que seria o total de 21 horas. Seria a questão da página 134, questão 9. Resposta letra C, 21 horas. Vamos fazer agora, lá na página 139, questão 23. A questão diz o seguinte: com N consoantes distintas e as vogais A, E, I e O, pretende-se formar uma sequência que contenha todas essas letras, sem repeti-las, e na qual o primeiro e último elemento sejam vogais. O total de sequências diferentes que podem ser formadas é quanto? Gente, eu quero formar sequências e eu tenho restrições. Eu quero que a primeira e a última letra sejam vogais. Sempre que tiver alguma restrição, começa pelas restrições, depois você faz o restante. Então, o que é que nós vamos obter aqui para esse probleminha? A primeira tem que começar por vogal. As vogais que eu tenho à disposição é A, E, I e O. Tenho essas 4 à disposição. Quantas opções eu tenho para a primeira letra? Nós temos 4. Uma das 4 vogais. Sem repetir letras, quantas opções agora nós temos para a última letra? Gente, eu já escolhi uma das letras, 4 opções para a primeira decisão. Depois de escolhido uma delas, eu já usei uma vogal, não pode repetir. Agora eu vou ter 3 opções para a última letra, para a última vogal. Acaba por aqui as restrições. Agora a gente vai usar o restante para fazer a distribuição normal, como a gente já aprendeu, como a gente já fez em outras questões. Então eu tenho N consoantes e restaram agora 2 vogais. Quantas letras eu tenho para colocar na segunda posição? Eu tenho N mais 2. Depois de escolhida a letra que vai ficar na segunda posição, quantas opções eu tenho para a terceira posição? N mais 1. Eu perdi uma delas. Antes era N mais 2. Agora eu tenho N mais 1. E assim vai acontecer. Para cada uma das letras que a gente tem que colocar, eu vou perdendo uma, já que eu já vou ter utilizado. Então, N mais 1, na próxima seria N, vai diminuindo N menos 1, parará, parará. Até no final, eu tenho que colocar a última letra. Eu tenho que usar todas as letras. Então, para a última decisão, só vou ter uma letra à minha disposição. Pelo princípio multiplicativo, basta a gente multiplicar todo mundo que tem aqui. Repare que, como a ordem dos fatores não importa, eu posso multiplicar 4 vezes 3, vai dar 12. E no meio, o que vai aparecer é N mais 2, tudo isso no fatorial. Lembrando que N é o número de consoantes e esse mais 2 são as 2 vogais que eu não usei, nem para ser a primeira letra e nem para ser a última. Essa também é uma questão que tem opções, 12 vezes N mais 2 fatorial, isso aqui é a alternativa D. Qualquer dúvida sobre a solução da questão, pode perguntar lá na nossa reunião no Meet. Tudo bem, pessoal? Deixa eu fazer mais um aqui para vocês. Vamos agora resolver lá na página 150, questão 5. Uma família composta por 7 pessoas adultas, após decidir o itinerário de sua viagem, consultou o site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Na figura disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estão marcadas com X e as únicas poltronas disponíveis são mostradas em branco. A foto está lá na página, certo? Tem que olhar para a foto para poder resolver esse problema. O número de formas distintas de acomodar a família nesse voo é calculado por... Bem, aí esse é um probleminha onde você tem que colocar 7 pessoas e tem que olhar que tem 9 espaços vazios. Então, a forma de colocar 7 pessoas em 9 espaços vazios, você vai ter que escolher qual vai ser o espaço para a primeira pessoa, qual vai ser o espaço que vai ficar a segunda pessoa e assim por diante. Então, nós temos que escolher 7. Onde é que vai sentar cada uma das 7 pessoas. Então, nós temos 9 opções para colocar a primeira pessoa. São 9 espaços vazios. Depois que a primeira pessoa escolheu o seu lugar, vão restar apenas 8 lugares para a segunda pessoa. Não vai ficar ninguém sentado no colo do outro, então o assento que já foi escolhido não vai poder mais ser utilizado.
Depois nós vamos ter que escolher o assento para a próxima pessoa. Só vamos ter 7 à disposição. Depois 6, depois 5, mais outra vez 4. E para a última pessoa vão restar apenas 3 assentos. Repare que aqui é um probleminha que envolve arranjo, né? Eu tenho que escolher qual das poltronas cada uma das 7 pessoas vão sentar. É o arranjo de 9 pessoas, de 9 assentos. Eu tenho que escolher os assentos das 7 pessoas. Eu tenho 9 assentos à minha disposição. Eu quero escolher os 7 assentos dessas pessoas. Então, isso aqui seria 9 fatorial dividido por 9 menos 7 fatorial. Interessante que essa questão não pede para calcular esse fatorial. A questão é uma questão de marcar e a opção que aparece é essa opção aqui. 9 fatorial sobre 2 fatorial. Isso aqui seria a alternativa. Alternativa A. Então, qualquer dúvida com relação à resolução dessa questão, vocês podem me perguntar lá na nossa reunião do MITS, tudo bem? Vamos para a próxima. Na página 150, a questão 7 diz o seguinte: 2 pessoas sobem um ônibus onde há N lugares vagos, com N maior ou igual que 2. Sabendo que as pessoas podem ocupar 2 lugares de N mais 8 maneiras diferentes, calcule o número N de lugares vagos. Esse é um problema parecido com o problema anterior, o problema 5 que nós fizemos, sendo que eu não sei quantas pessoas, sendo que eu não sei quantos lugares tem para essas pessoas, são 2 apenas. Então nós temos N lugares, temos que escolher 2 deles. A gente viu que para escolher lugar para essas 2 pessoas, seria um arranjo de N lugares, eu tenho que escolher agora para 2 e não para 7 pessoas, como foi o problema anterior, certo? Arranjo de N tomados 2 a 2. Sendo que aqui ele disse que essa quantidade seria dado por N mais 8. Lembrando que N é maior ou igual que 2, certo? É uma condição que ele deu no enunciado da questão. Faz sentido, né? Tem que ter pelo menos 2 lugares vazios. Então, eu tenho um arranjo de N tomados 2 a 2 maneiras de colocar essas 2 pessoas em N lugares, sendo que ele me disse que essa quantidade vai dar N mais 8. Qual é o valor de N? Então, esse arranjo, utilizando a fórmula de arranjo, seria N fatorial dividido por N menos 2 fatorial igual a N mais 8. N fatorial eu vou desenvolver até chegar no N menos 2. Então, vai ficar N vezes, a gente diminui uma unidade, N menos 1. Depois diminui mais uma unidade, fica agora N menos 2. Eu vou parar por aqui e colocar no fatorial. Por que eu fiz isso? Porque lá embaixo no denominador também tem N menos 2 fatorial. Nós simplificamos isso. Isso vai ficar N mais 8. Tudo igual a N mais 8. Então, em cima vai ficar N vezes N. N vezes menos 1. Fica N ao quadrado menos N. Eu vou puxar o que tem no segundo membro para o primeiro membro. Vai ficar menos N menos 8. Tá tudo positivo, vem para cá negativo. Isso tem que dar igual a 0. Então, nós temos que resolver a equação de segundo grau. N ao quadrado menos 2N menos 8 igual a 0. Vocês já aprenderam a resolver essa equação. Normalmente vocês utilizam aquela fórmulazinha conhecida como fórmula de Bhaskara, onde vai ficar menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 8. Esse delta vai dar igual a 4. Menos com menos mais 4 vezes 8 dá 32. Meu delta aqui seria 36. Então o valor do meu N vai ser igual a menos o valor do B, que é menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de 36, dividido por 2 vezes 1. Nós vamos ter 2 possíveis resultados para esse N. Repare que não me interessa o resultado negativo. 2 menos 6 ficaria menos 4, dividido por 2 dá menos 2. Isso não me interessa porque eu quero N maior ou igual do que 2. Então, só vai me interessar a solução positiva, que seria 2 mais 6, que é 8, dividido por 2, seria N igual a 4. Essa é a resposta para esse problema. Tudo bem? Lembrando que o N negativo não faz sentido para esse problema. É só essa resposta que vai servir para a gente. Tudo bem? Dúvidas, vocês podem perguntar lá no nosso encontro no MITS. Para encerrar, nós temos a questão 11 da página 154, que diz o seguinte:
Ao criar um software, o programador resolveu atribuir-lhe como uma chave de instalação uma sequência de 12 caracteres distintos. Sabendo que os caracteres utilizados serão 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, C, D, F, G e H, de modo que não apareçam juntos dois algarismos nem duas letras. O número possível de chaves de instalação é qual? E aí? São 12 escolhas que nós temos que fazer, sendo 6 letras e 6 algarismos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá aqui as 12. Para cada uma das minhas escolhas, eu tenho que escolher de forma alternada. Então, são 6 algarismos e 6 letras. Então, aqui embaixo vai ficar o algarismo 1, algarismo 2, algarismo 3, algarismo 4, algarismo 5, algarismo 6. E tem que ficar a letra 1, letra 2, letra 3, letra 4, letra 5 e letra 6. Por que eu fiz dessa forma? Porque ele disse que ele não pode ter juntos nem dois algarismos nem duas letras. Então tem que ser de forma alternada. A gente pode pensar nisso como uma permutação entre as letras entre si e uma permutação entre os algarismos entre si. Olha só como é que pode acontecer. A primeira opção de algarismo, nós temos quantas opções? 6. E para a primeira letra, nós temos 6. Para o segundo algarismo, repare, é sem repeti-los. Então, para o segundo algarismo, eu vou ter agora 5 opções. Para a segunda letra, eu tinha 6 letras, agora eu tenho 5 opções para a segunda letra. E assim por diante. Eu vou ter 4 opções para o terceiro algarismo, 4 opções para a terceira letra, sempre perdendo uma unidade na letra ou algarismo seguinte. 3 opções para o quarto algarismo, 3 opções para a quarta letra, 2 opções para o quinto algarismo, 2 opções para a quinta letra, uma única opção para o último algarismo, vai restar só ele, e uma última opção para a última letra. Então, para ter uma disposição como essa, alternando algarismo, letra, nós vamos ter 6 fatorial. Como está todo mundo multiplicando, eu posso alterar a ordem aqui, botar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que seria 6 fatorial também. Então, aqui nós temos 6 fatorial vezes 6 fatorial, as formas de distribuir um algarismo, uma letra, um algarismo, uma letra, um algarismo, uma letra. Sendo que essa não é a resposta correta. Detalhe aqui, teria para marcar 6 fatorial vezes 6 fatorial, seria 6 fatorial ao quadrado. Não é a resposta correta, por quê? Porque ainda tem uma outra situação. Ele não quer obrigatoriamente que comece por algarismo. Pode iniciar por letra. Então, eu posso ter uma outra situação em que nas nossas 12 escolhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 escolhas, eu começo com uma letra. Letra 1, algarismo 1. Letra 2, algarismo 2. Letra 3, algarismo 3. Letra 4, algarismo 4. Letra 5, algarismo 5. Letra 6, algarismo 6. De onde vai me dar o mesmo raciocínio e a mesma quantidade de possibilidades. 6 fatorial vezes 6 fatorial, que seria 6 fatorial ao quadrado. Como eu posso escolher tanto a primeira situação, onde eu começo por algarismo, depois vou para a letra e eu fico alternando, como eu posso escolher a segunda situação, onde eu começo com letra e depois algarismo e vou alternando. Ou é a primeira, ou é a segunda. Nós temos as duas situações como sendo exclusivas, ou é uma ou é a outra. Então a gente tem que somar essas possibilidades. Seria 6 fatorial ao quadrado, somado com 6 fatorial ao quadrado. Uma coisa somada com ela mesma, 2 vezes 6 fatorial ao quadrado. Essa aqui é que vai ser a nossa resposta para essa questão, é uma questão de marcar. Isso aparece na alternativa E. Qualquer dúvida com relação à solução dessa questão, vocês podem me perguntar para mais detalhes lá no nosso encontro no Meets. Bem, pessoal, essas aqui são as questões que nós vamos trabalhar com a parte de combinação. Então, se vocês quiserem, dá uma pausa aí para tentar fazer sozinhos, certo? Que daqui a pouco eu boto a solução dessas questões para vocês verem.
4 questõezinhas para a gente entender direitinho como é que funciona essa parte de combinação. Uma delas, essa quarta questão, foi uma questão do Enem, certo? Que a gente vai resolver aqui também. Não coloquei as opções, mas a gente vai deixar ela bem encaminhada, tudo bem? Então dá uma pausa, tenta fazer aí, ver se você conseguiu entender a diferença de combinação para arranjo. Essa terceira questão vai ser muito boa para mostrar essa diferença, para quem ainda tem alguma dúvida, tudo bem? E vamos lá. Primeira questão diz o seguinte: 20 pessoas estão em uma reunião. Se cada um aperta a mão de todas as outras exatamente uma vez, quantos apertos de mão se verificam? Aperto de mão, no caso, aí a gente vai pensar que uma pessoa aperta na mão da outra exatamente uma única vez. Eu tenho um grupo de 20 pessoas, de 2 em 2 elas vão apertar a mão. Todas as combinações que eu puder fazer de 2 pessoas dentre essas 20, vai ser um aperto de mão que vai acontecer. Então, na verdade, nós estamos tentando contar quantos subgrupos de 2 pessoas a gente pode formar distintos dentre essas 20 pessoas, né? Então, cada subgrupo desse vai ter um aperto de mão. Então, nós temos 2 pessoas, o meu total é 20, isso aí seria uma combinação de 20 tomados 2 a 2. Aplicando a fórmula, nós vamos ter 20 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 20 menos 2 fatorial. Aqui nós vamos ter 20 fatorial, vou desenvolver até chegar no maior número que tem embaixo. Qual é o maior número que vai ter embaixo? 2 fatorial? Ou vai ser 20 menos 2, 18 fatorial? Tá claro, né? Aqui, 18 fatorial. Então, eu vou desenvolver, vai ficar 20 vezes 19 vezes 18. Aqui eu paro e coloco o fatorial. Simplifico o 18 fatorial de baixo com o 18 fatorial de cima. 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. Posso até simplificar esse 2 fatorial com 20. É como se eu estivesse dividindo 20 por 2. Aqui eu vou ficar com 10 lá no numerador. Então, 10 vezes 19, minha resposta seria 190. Tudo bem? Aplicação direta de fórmula, quando você sabe que você quer subgrupos de 2 pessoas de um grupo total de 20. Combinação de N tomados 2 a 2. O número total vai ser o meu N. E a quantidade de elementos do subgrupo é o meu P. Tem que ter isso em mente para poder fazer a aplicação direta da fórmula, para não precisar ficar gastando raciocínio de princípio multiplicativo toda vez. Certo? A fórmula vai servir para acelerar nossos cálculos. Vamos para a próxima questão. Questão 2. Quantas sequências binárias, apenas zeros e uns, de 8 algarismos contém exatamente 3 algarismos uns? E aí, como é que eu posso resolver esse problema? Esse daqui a gente pode pensar de duas... Eu vou dar 2 soluções para vocês. Primeira solução. A minha primeira ideia vai ser a seguinte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 posições. Eu tenho aqui o primeiro algarismo, eu tenho o segundo, eu tenho o terceiro, eu tenho o quarto, eu tenho o quinto, sexto, sétimo, oitavo. Então, essa nossa solução vai seguir o seguinte raciocínio. Eu quero escolher quais as posições eu vou colocar o meu algarismo 1. Então, eu posso escolher a segunda posição, a quarta e a quinta, por exemplo. É uma das escolhas. Eu posso escolher a sexta posição, a sétima e a oitava. Também é outra das escolhas. E reparem que a ordem que eu escolher não vai alterar a minha sequência binária. Por exemplo, se eu escolher o terceiro, o quinto e a oitava posição para colocar um 1. Então, se eu tenho uma situação em que eu tenho terceira posição, quinta posição e oitava posição. Não, vou pegar uma situação diferente. A situação em que eu tenho a oitava posição, a quinta posição e a terceira posição.
Repare que o número que vai sair no final vai ser o mesmo. 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Então, só escolhendo aquelas posições que vai ficar o algarismo 1, as outras vão ser preenchidas com 0. Então, a nossa escolha vai ser exatamente escolher quais vão ser as posições que vão ficar o algarismo 1. De quantas maneiras diferentes eu posso escolher as posições em que nós teremos o algarismo 1? De quantas formas diferentes? Como a ordem das escolhas não importa, aqui vai entrar o raciocínio de combinação. Eu tenho 8 posições para escolher, quero 3 delas para colocar o meu algarismo 1. Então, aqui vai ser a combinação de 8 tomados 3 a 3. Seria 8 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 8 menos 3 fatorial. Isso aqui vai ser igual. Embaixo eu vou ficar com 3 fatorial vezes 5 fatorial. 8 menos 3 seria 5 fatorial. Então, o de cima eu vou desenvolver até chegar no maior número que tem embaixo. Vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Tá aqui, cheguei nele. Aqui eu paro e coloco o fatorial. Simplifico o 5 fatorial com 5 fatorial. Aqui eu vou ter 8 vezes 7 vezes 6 dividido por 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 é 6. Eu posso simplificar com 6 de cima. E finalmente eu vou ter aqui como resposta 8 vezes 7. 8 vezes 7 seria 56. É a nossa resposta para esse problema. Temos outra solução também. Outra solução. Vou botar aqui no cantinho. Segunda solução. Repare que eu vou ter exatamente 5 dígitos zeros e 3 dígitos uns nesse problema que eu quero colocar nas 8 posições. Eu posso ver esse mesmo problema, ao invés de uma combinação, onde estou escolhendo as posições dos números 1, depois que eu escolher as posições dos números 1, eu preencho elas com 1, o restante automaticamente seria 0. Não tem mais escolha a partir daí. Ou eu posso ver isso como uma permutação desses dígitos. Eu estou simplesmente permutando os zeros e os uns entre eles. Detalhe que aí é uma permutação com repetição. Então, os uns se repetem 3 vezes e os zeros se repetem 5 vezes. Eu posso resolver esse problema utilizando uma permutação com repetição de 8 elementos, sendo que 3 deles se repetem entre si, são os 3 uns, e 5 deles se repetem entre si, são os 5 zeros. Como é que a gente resolve uma permutação com repetição? Seria 8 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 5 fatorial. Reparem que vai dar o mesmo resultado da situação que nós fizemos agora há pouco, que foi a combinação. Resultado disso aqui, se você fizer as devidas simplificações e as multiplicações coerentes, o resultado tem que dar o mesmo, 56. Então, vejam que aqui nós temos duas formas diferentes para resolver o mesmo problema. Basta ter uma interpretação diferente da situação. Então, não tem um jeito único de resolver. Você pode interpretar a interpretação que vai levar a um dos raciocínios de análise combinatória que nós já estudamos. Certo? Quem está copiando, copia aí. Vamos para o próximo problema. Questão número 3. 50 corredores competem em uma corrida de 10 km. Quantos resultados diferentes são possíveis? A resposta dessa questão depende do que estamos julgando. Ache diferentes respostas para essa questão dependendo do contexto. Item A. Queremos saber em que lugar cada corredor terminou a corrida. Item B. A corrida é uma prova de qualificação e desejamos apenas saber quais são os 10 corredores mais rápidos. Essa questão 3, ela traz realmente a diferença entre arranjo e combinação. Reparem que dos 50 corredores, no item A, eu quero saber qual foi o lugar que cada um chegou. Então, quem tirou o primeiro lugar, uma sequência que tem um primeiro lugar, uma determinada pessoa, e outra sequência que essa mesma pessoa está em 10º lugar, aí nós temos sequências diferentes. Imagine que o João está correndo nessa competição. Então, em uma das sequências onde o João é o primeiro a chegar, no item A, ele é o campeão, é uma sequência a ser contada. Já em outra sequência em que o João é o 10º colocado, aí é uma nova sequência, é uma nova situação a ser contada. Já no item B, nós não estamos preocupados em saber qual a posição que João chegou. A gente quer saber se ele está entre os 10 primeiros corredores ou não.
Então, a minha preocupação aí, tanto faz ele estar em primeiro ou ele estar em décimo, ele vai fazer parte do grupo, do subgrupo dos 50 jogadores, que tem, de 50 corredores, o subgrupo dos 10 corredores que vão para a próxima parte, né? Essa é uma prova de qualificação. Então, eu quero saber apenas se ele vai estar entre os 10 primeiros ou não. Uma situação em que ele é o primeiro ou uma situação em que ele é o décimo, para mim, no item B vai ser a mesma coisa. Consegue entender a diferença aí? Então, no item A, é uma situação em que a posição de cada corredor ela é importante. Nisso, a gente vai resolver o problema usando arranjo. 50 escolhe 10 corredores. Já no item B, eu não estou interessado em saber qual é a posição de cada um deles. Eu quero saber só quais são os 10 primeiros. Então, do grupo de 50 corredores, eu quero saber qual é o subgrupo de 10 corredores que vão estar nas primeiras qualificações. Como eu quero um subgrupo, eu não estou preocupado com a posição entre eles. Aí vai ser uma situação de combinação. De 50, escolhe 10. Entendem a diferença aqui? Espero que sim. Qualquer dúvida nós conversamos no nosso encontro lá no MITS. Bem, para encerrar essas questões, nós vamos ter a seguinte questãozinha. Um brinquedo infantil caminhão-cegonha é formado por carreta e 10 carrinhos nelas transportados, conforme a figura. No setor de produção da empresa que fabrica esse brinquedo, é feita a pintura de todos os carrinhos para que o aspecto do brinquedo fique mais atraente. São utilizadas as cores amarelo, branco, laranja e verde, e cada carrinho é pintado apenas com uma cor. O caminhão-cegonha tem uma cor fixa. A empresa determinou que em todo caminhão-cegonha deve haver pelo menos um carrinho de cada uma das 4 cores disponíveis. Mudança nas posições dos carrinhos no caminhão-cegonha não gera um novo modelo de brinquedo. Com base nas informações, quantos são os modelos distintos de brinquedo caminhão-cegonha que essa empresa poderá produzir? Então, esse é um problema que surgiu numa das provas do Enem, certo? Gera algumas confusões em algumas pessoas, mas ela na verdade tem um macete, tem um raciocíniozinho mais apurado próprio para alguns problemas desse tipo. Para chegar nesse macete, para chegar no questionamento mais direcionado, eu tenho um questionamento inicial que a princípio pode não ter nada a ver com o problema, mas a gente vai ver no final que tem tudo a ver com esse problema. Então o questionamento inicial que eu quero responder é o seguinte: quantas soluções inteiras e não negativas possui essa equação x mais y mais z mais w igual a 6? E aí? Quantas soluções essa equação vai ter? Eu não quero saber quais são as soluções. Acho que encontrar uma solução inteira e não negativa vocês conseguem. Por exemplo, x igual a 6, y igual a z igual a w, todo mundo igual a 0. É uma solução. Aqui são só números inteiros e não negativos. Eu poderia ter, por exemplo, x igual a 1, y igual a 3, z igual a 1, w igual a 1. Também é uma das soluções. Então, nós temos várias soluções. A pergunta é: quantas soluções nós teremos? Para resolver esse problema de achar quantas soluções nós vamos ter, o raciocínio que eu vou usar vai ser o seguinte. Olha a ideia. Imagina que eu vou ter 6 bolinhas. Essa quantidade de bolinhas eu estou tirando do valor que tem lá depois da igualdade. 6 bolinhas. E eu tenho agora 3 pauzinhos. Esses pauzinhos vão representar os símbolos de mais que tem lá na equação. Eu vou transformar esse problema em quantidade de equações num problema de combinação similar ao problema 3 que nós resolvemos agora há pouco. Nós temos agora, na verdade, 6 bolinhas e 3 pauzinhos, a princípio idênticos, e eu quero trocar a ordem desses elementos, eu quero colocar eles em posições diferentes. Quantas posições diferentes eu vou ter para essas bolinhas e esses pauzinhos? Você pode pensar o que é que essas bolinhas e pauzinhos têm a ver com a nossa equação. Imagine que uma das situações seria essa daqui. Nós temos aí as 6 bolinhas e os 3 pauzinhos.
Como eu disse agora há pouco, os pauzinhos estão representando sinais de mais. E as bolinhas vão ser quantas unidades cada variável vai ter. Então, é como se nessa situação que nós temos, eu estou contando a solução x igual a 1, y igual a 3, z igual a 1, w igual a 1. Então, contar quantas disposições eu tenho usando bolinhas e pauzinhos, eu estou contando quantas soluções vai ter a minha equação com 4 variáveis, e tendo que dar 6 na sua soma, não podendo usar números negativos. Conseguem entender isso? Só do jeitinho que eu escrevi lá em cima, é como se eu tivesse x igual a 6, olha, todas as 6 bolinhas do lado esquerdo do primeiro pauzinho. Entre o primeiro e o segundo pauzinho não tem ninguém, é como se fosse y igual a 0. Entre o segundo e o terceiro pauzinho não tem nenhuma bolinha, então é como se fosse z igual a 0. E depois do terceiro pauzinho seria o valor do w, aqui nós temos w igual a 0. Então, todas as formas que eu posso ordenar essas bolinhas, esses pauzinhos, as posições entre elas, eu vou ter possíveis soluções da minha equação. Quantas formas eu tenho de ordenar essas bolinhas, esses pauzinhos? Do mesmo jeito que nós vimos no problema 3 desse assunto, aquele problema dos 1s e zeros, a gente vai ter aqui ou uma forma de resolver utilizando combinação, ou podemos resolver utilizando permutação com repetição. Aí vai dar a escolha de vocês, o que vocês acharem melhor. Eu vou resolver usando combinação apenas, certo? Mas dá para resolver também utilizando permutação com repetição. Então, nós temos ao todo 6 bolinhas e 3 pauzinhos. E eu quero ordenar, eu quero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. Nós temos ao todo 9 elementos e eu quero a posição para os 3 pauzinhos, por exemplo. Tanto faz você escolher a posição dos pauzinhos e depois colocar as bolinhas, ou então escolher a posição das bolinhas e depois colocar os pauzinhos. O final vai ser o mesmo. Então aqui nós temos 9 posições para escolher as 3 posições dos pauzinhos. Lembrando que a ordem que você escolhe não importa. Se eu tenho 9 posições, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eu posso escolher a terceira posição. É uma situação. Eu posso escolher a 5ª posição. E eu posso escolher a 8ª posição, para ser a posição dos pauzinhos. Ou então eu podia escolher a 8ª, a 5ª e a 3ª para a posição dos pauzinhos. É a mesma situação que a gente vai ter. Escolhendo a posição dos pauzinhos, automaticamente eu já estou escolhendo as bolinhas. E aqui seria uma solução para a minha equação. X igual a 2, y igual a 1, z igual a 2 e w igual a 1. Então aqui nós vamos ter uma combinação. Eu tenho 9 elementos ao todo, são 6 bolinhas e 3 pauzinhos. E eu tenho que escolher a posição de 3 deles, por exemplo, os 3 pauzinhos. Ou podia ser a combinação das 9 posições, escolhendo a posição das 6 bolinhas. Qualquer um desses aqui resolve o nosso problema. Tudo bem? Acho que a resposta para essa combinação vai ficar, vamos resolver uma delas. A segunda, por exemplo, é 9 fatorial dividido por 6 fatorial vezes 9 menos 6 fatorial. Embaixo eu vou ficar com 6 fatorial vezes 9 menos 6 dá 3 fatorial. Eu já vou desenvolver aqui, fica 3 vezes 2 vezes 1. 9 fatorial, vou desenvolver até chegar no 6 fatorial. 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Aqui eu paro e coloco o fatorial. Cancelo 6 fatorial com 6 fatorial. O 3 eu posso simplificar com 9. Aqui vai ficar 3. O 8 eu posso simplificar com 2. Aqui em cima fica 4. Então, fica 3 vezes 4 vezes 7. 3 vezes 7, 21. 21 vezes 4 dá 84. Essa seria a resposta de quantas soluções inteiras e não negativas possui esta equação. Guarda essa informação, vamos agora para o nosso problema. No nosso problema, eu tenho que escolher quantos carros vão ser azul. Quantos carros vão ser, deixa eu ver aqui quais são as cores. É amarelo, branco, laranja e verde. Amarelo, branco, azul não. Azul não, azul não. É amarelo, branco. Esqueci qual foi a outra cor.
laranja e verde. Então, eu vou chamar aqui de A a quantidade de carros amarelos, B a quantidade de carros brancos, L a quantidade de carros laranja e verde a quantidade V a quantidade de carros verdes. Tudo bem? Repare que nessas 4 cores eu tenho que ter 10 carrinhos. Então, vai ser a quantidade de carros amarelo somado com a quantidade de carros brancos, somado com a quantidade de carros laranja, somado com a quantidade de carros verdes. Isso aqui vai ter que dar igual a 10. Repare que eu estou num problema bem parecido com o que eu mostrei anteriormente. Não foi? Só tem um detalhe. Aqui a gente não pode ter nenhum deles igual a 0. Lá no problema anterior que eu mostrei para vocês, a gente podia ter 0. Mas ele disse que tem que ter pelo menos um carro de cada cor. Como é que eu vou fazer para ter um carro de cada cor? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou já dar um carro para cada uma dessas cores. E vou saber quantos carros a mais eu vou ter de cada cor. Então, o meu A, eu vou te dizer que vai ser igual a X mais 1. O meu B, eu vou dizer que é igual a Y mais 1. O meu L, eu vou dizer que é igual a Z mais 1. E o meu V, eu vou dizer que é igual a W mais 1. Por que diachos eu fiz isso? Porque a nossa equação, ela vai ter agora uma nova cara. No lugar do A, eu vou escrever X mais 1. No lugar do B, eu vou escrever Y mais 1. No lugar do L, eu vou escrever Z mais 1. No lugar do V, eu vou escrever W mais 1. Tudo isso dando igual a 10. Por que fica X mais 1? Eu tenho aqui pelo menos um carro azul. Pelo menos um azul. Eu já estou garantindo. O X vai contar quantos carros a mais eu vou ter que vão ser azuis. Consegue entender isso? Aqui no Y mais 1 é como se eu tivesse os meus carros brancos. Eu já estou garantindo que vai ser branco. Tem que ter no mínimo um branco. E o Y vai contar quantos carros a mais eu vou ter que vão ser brancos. E aí continua com um raciocínio similar. Z mais 1 vai contar quantos carros laranjas eu tenho. O 1 já é um laranja, certeza que vai ter. E o Z é quantos laranjas a mais. E finalmente o W mais 1 vai contar quantos carros verdes nós vamos ter. O 1 seria um verde, certeza. E o W quantos verdes a mais nós vamos ter. Organizando isso aqui, ficaria X mais Y mais Z mais W mais 4 igual a 10. Então, se 4 carrinhos eu já sei a cor certeza deles, é um de cada cor, eu só tenho que escolher quantos carros a mais de cada cor eu vou ter. X mais Y mais Z mais W igual a 10 menos 4 seria 6. Eu estou pegando esse 4, passando para o outro lado menos, viu? Então, 10 menos 4, 6. É aquela equação que eu resolvi agora há pouco. Pode parecer que não tinha nada a ver, mas está aqui. Eu quero saber quantos carrinhos a mais amarelos, quantos carrinhos a mais brancos, a mais laranja e a mais verde eu vou ter, sendo que eu tenho 6 carrinhos e não mais 10, porque 4 deles já são um de cada cor. Aqui nós resolvemos lá em cima. Isso aqui vai dar a combinação de 9 tomados 6 a 6. Eu acho que nas opções tem essa opção aqui para marcar, quem pegar a questão aí do Enem. Mas nós fizemos a continha deu 84. Possibilidade de brinquedo. Então aqui a gente encerra. Qualquer dúvida vocês podem tirar na aula lá no nosso encontro do Meets, tudo bem?